E o nosso TVcast do Momento da Família chega com uma convidada muito especial. É a doutora Rafaele Ferreira, que vem contar um pouquinho para nós sobre a aposentadoria. Afinal de contas, quem é que não quer se aposentar? Mas a dúvida é, será que eu consigo me aposentar? Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre bom estar aqui, passar informação pro pessoal, né? A gente precisa se atualizar. Sempre. Você, como especialista em direito previdenciário, muda tudo toda hora. E a desinformação é muito grande, doutora. Então, a pergunta é, o que mudou do ano passado para esse ano? Então, Andréia, o que acontece? Com a mudança, com a nova reforma de 2019, agora as regras elas não são mais fixas. Então, assim, toda virada de ano tem uns ajustes. Automáticos, por sinal. Então, o que acontece? A questão dos pontos aumentam, a questão da idade aumentam 6 meses. Então, assim, as pessoas têm que estar toda virada de ano, fazer ajuste, refazer os cálculos para ver quando irá se aposentar. E sempre está acompanhando, né? É importante esse planejamento e esse acompanhamento, né, doutora? Exato. Nós temos aí vários cases de sucesso da doutora Rafaele, inclusive do meu esposo, que se aposentou através das orientações e todo o trabalho dela. Então, por isso é muito importante tê-la aqui, para que a gente possa conversar sobre o assunto e tirar todas as dúvidas do pessoal. Então, a primeira dúvida é, qual o tempo de contribuição? Então, Andréia, existem a aposentadoria por idade mínima, né, progressiva, que a gente fala, que é a pessoa precisa ter, a mulher, 59 anos e meio, mais 30 anos de contribuição, e o homem, na idade mínima progressiva, 64 anos e meio e mais 35 anos de contribuição. Então, essa é a regra básica. Isso, exato. Aí nós temos a regra da pontuação, né? Que a mulher precisa ter 93 pontos, que faz o cálculo, né? A soma da idade com o tempo de contribuição. A mulher tem que atingir 93 pontos e o homem 103 pontos. Nossa, doutora, é muita informação, né? Muito. E o que a gente percebe é que nas redes sociais tem muita desinformação. Então, não é tudo que você pode confiar. O que você vê ali, geralmente, não é verdadeiro. Isso, Andréia. Por isso que é importante a gente esclarecer. Então, vamos supor, se a pessoa já tem um problema de coluna, ombro, enfim. Isso, o que pode levar a ela a se aposentar pela PCD? Isso, também. Muitas pessoas entendem sobre a aposentadoria PCD, mas ela é uma aposentadoria que ela é mais burocrática, digamos. Por quê? Além de você ter que ter o tempo de contribuição, 15 anos ali, você tem que comprovar esse período que você tem alguma sequela, alguma doença, né? Que te dificulta trabalhar. Por exemplo, uma surdez, um problema de visão, um problema na coluna. Só que isso tem que ser comprovado com laudos, com exames, com documentos. Certo. Então, tem toda uma documentação ali para você conseguir o recurso. Exato. E se a pessoa tem uma certa deficiência e ela trabalha, só que ela tem essa deficiência, tem também aquela ajuda do governo? Então, Andréia, nesses casos são os benefícios por incapacidade, né? Que daí você teria que analisar cada caso. A pessoa pode se encaixar como aposentadoria por invalidez, né? Ou um auxílio-doença, dependendo do período que ficaria, essa pessoa precisará ficar afastada do trabalho. Isso quem demanda também são os laudos, né? Os exames, tudo é com base em cada caso, em cada situação de cada segurado, digamos assim. O que chega mais para você lá? Benefícios por incapacidades. Exato. Conta um pouquinho pra gente. Então, que seria geralmente a pessoa está doente, até um tema que você aborda muito, a saúde mental. Sim. Muitas mulheres com depressão, muitas pessoas com burnout. E o que acontece? Você tem que comprovar com laudos também, né? Porque é uma doença que você não tá vendo fisicamente e ela oscila muito, né? Não é o tempo inteiro que tá esses sintomas. Então, assim, realmente tá muita... Então, entramos com o benefício de incapacidade, primeiramente, né? Que é o temporário, o benefício de incapacidade temporária. E se você vê que a pessoa não tem condições de retornar para o trabalho, a gente entra solicitando o benefício de incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Entendi. Aí não pode trabalhar mais, né, Não doutora? pode trabalhar, tem que ficar afastado por esse período.
porque a aposentadoria por invalidez também, ela é cada 2 anos você tem que passar por perícia, né? Então, assim, ela não é indeterminada. Você tem que ficar cada pouco passando por essa perícia para ver se você vai permanecer, se os peritos, né, Mantém o diagnóstico. Mantém o diagnóstico, exato. Ô, doutora, e é tão interessante que a gente pensa que é a mesma coisa, o PCD e o afastamento por invalidez. Você não quer explicar quais são aí as diferenças? Sim, então, isso que acontece. A aposentadoria por invalidez, no caso, a pessoa está trabalhando e, assim, todas têm que ter os requisitos, né, André? De carência, de tempo de contribuição. Então, assim, dependendo o tipo de doença para uma aposentadoria, para um benefício por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, o antigo auxílio-doença, vamos supor, você contribuiu uma vez e adquiriu um câncer nesse meio tempo, já tem a cobertura, certo? Mas, senão, você tem que ter, no mínimo, 12 meses de contribuição ou 6 meses de contribuição como facultativa. Então, você tem que cumprir os requisitos. Já a PCD, conforme a gente comentou, você tem que ter trabalhado por anos naquela condição e comprovar que você trabalhou, vamos dizer, uma condição menos favorável que um outro colaborador que tem uma saúde normal. Uma pessoa com uma deficiência visual, ela não enxerga direito, ou eu tô com uma situação bem parecida com uma deficiência auditiva. Então, assim, a dificuldade dessa pessoa é muito maior, porque tem zombaria no trabalho, ainda entendeu? Tem isso, bullying, né? Muito, então, até a questão da segurança do trabalho, se apitar uma irene de alarme de emergência, a pessoa não escuta. Nossa. Então, assim, né, tem todo esse questionamento, essas situações. E como você bem falou, a saúde mental, ela tem como a gente trabalhar a prevenção e já cuidar ali da situação que já ocorreu, a depressão, a ansiedade e o burnout. Então, na prevenção, também é muito bom a gente falar sobre a aposentadoria, planejar, porque o planejamento financeiro é uma prevenção à saúde mental. Muito. Diferentemente, se você não se prepara, o seu financeiro, ele também pode te adoecer. Então, é uma das causas hoje que leva, a gente tem estudos, inclusive, científicos, que leva ao adoecimento mental, é a sua não preparação financeira, não olhar para isso, é viver endividado, é não ter um planejamento. Então, o importante de se planejar uma aposentadoria é para você mandar um recado para sua mente, que você está cuidando desse assunto e que você vai ter uma velhice tranquila. Então, olha como uma coisa acomete a outra, né? Exatamente. E aí, chegou, não fez essa preparação, tá ali todo endividado e teve um burnout. É diagnosticado. Porque o burnout, ele tem que ser diagnosticado. Não é a pessoa falar, eu estou com burnout, não. Mas quem está te acompanhando é o seu psiquiatra? Cadê o relatório? Você realmente está sendo acompanhado por alguns meses? Porque o psiquiatra também não pode laudar um burnout da noite para o dia. Ele acompanha aquele paciente que vem já com ansiedade, evoluiu para depressão e caiu num burnout. Então, é uma escalinha de situações, né? Eu acho que isso é válido nessa situação que você falou. Muito, tem que estar documentado. Exato. Até um prontuário médico, um laudo médico, o receituário de medicamento, igual eu falo, toda a documentação. Qualquer tipo de doença, eu sempre falo, faça um arquivo e guarda toda essa documentação, porque você pode precisar disso amanhã. Você não sabe se isso lá na frente vai virar um burnout, às vezes só uns sintomas de ansiedade, um pânico. Então, assim, eu falo, guarde todos os documentos originais. Lógico, às vezes você tem que entregar a receita, tira uma cópia, né? A gente precisa comprovar que você tem um tratamento, que você está fazendo um tratamento. Sim. Até se a gente não conseguir o deferimento na via administrativa, né, que é pelo INSS, a gente vai buscar isso na via judicial. E quanto mais documentação, mais comprovar que a pessoa não está tendo condições de trabalhar, fica mais fácil de a gente conseguir, né? De alcançar o benefício. Doutora, e a pessoa, quando que ela deve te procurar? Para fazer esse planejamento, para ter essa orientação? Então, Andréia... 50 a mais? Então, isso que a gente sempre menciona. Quando você estiver ali próximo dos 50 anos, já começa a olhar com carinho para o seu caminho, para o seu histórico contributivo. Procura já levantar a documentação, porque eu penso assim, tem gente querendo aposentar para ontem. E assim, igual a gente fala, às vezes 3 meses, 4 meses...
faz uma diferença. Você fazendo um planejamento, a gente faz um cálculo minucioso em cima de quais regras caberia na sua situação. Porque sempre a pessoa se compara, mas o fulano conseguiu, mas cada histórico é único. Cada pessoa teve um trabalho, cada pessoa contribuiu de um jeito, cada pessoa é individual. Então, cada caso tem que ser olhado individualmente. Aí, com tantas regras, Sim. nós nos perdemos como advogados. Então, assim, ó, não é regalia. Você tem que ter uma orientação. Tem que ter uma orientação, uma direção, na Isso, verdade. informação. As pessoas hoje... uma informação maldita é um prejuízo muito Enorme. grande na sua aposentadoria. Então, assim, hoje é uma necessidade essa questão do planejamento. E mudou alguma coisa recentemente, né? Os enfermeiros, pessoas que trabalham com alto risco, elas vão poder se aposentar mais cedo? Conta um pouquinho pra Exato. gente, que isso aí, gente, é novidade. É tema que quentinho, exato. exatamente. É tema atualizado. Gente, recentemente, a aposentadoria especial teve uma conquista histórica, digamos assim, porque a aposentadoria especial é quem trabalha com agentes nocivos, que é prejudicial à saúde, ou químico, ou físico, como enfermeiro, como professor. A partir da reforma, a pessoa tem que comprovar. Normalmente, 25 anos que ela trabalhou tendo contato com esses agentes nocivos, entendeu? 25 anos contínuos. Após a reforma, foi exigida, além de você comprovar esse contato, você ter a idade, entendeu? Então, a maioria das vezes era 25 anos tendo contato nocivo e mais comprovar 60 anos de idade. Nossa. Então, às vezes, a pessoa completava os 25 anos e ficava ali mais 5, 6 anos trabalhando naquela atividade que causa mal à sua saúde para completar a idade. Injusto, né? Sim. E o STF decidiu que agora não precisa mais você adquirir o requisito da idade, somente comprovar contato com os agentes nocivos. 25 anos. 25 anos, exato. Então, isso aí vai ser um grande benefício para quem Muito. trabalha com insalubridades, né? Que a gente sabe, enfermeiro corre alto risco. Sim. Tantas outras categorias também. Muitas outras, é que a gente deu detalhes, exemplos de algumas, mas são muitas atividades que trabalham expostas. E assim, Andréia, o que é muito importante que quase ninguém sabe, que a gente fala assim, eles deram essa brecha. apaziguada com relação à idade, mas a documentação, a atividade especial, ela tem que ser comprovada que você teve esse contato. Então, o PPP e o LTCAT são documentos assim, ó, essenciais para você comprovar esses contatos, entendeu? Então, tem que ser feito. Hoje eles são online, né? Mas os antigos, se você já teve empresas que você trabalhou lá atrás, já vai atrás da empresa, porque pode acontecer da empresa fechar e tudo mais. Então, assim, já vai atrás da sua documentação, já vai deixando tudo em ordem, tudo organizado, exato. Que legal. E o que é CNIS? CNIS é o nosso queridinho. Vamos lá, vamos trazer essa informação, porque eu não conhecia, doutora, até te procurar. O CNIS, ele vem, o nosso histórico, todo o nosso histórico contributivo da nossa vida inteira trabalhada. Então, assim, ali vem todos os vínculos, todos os valores dos pagamentos, todas as competências, os períodos que você trabalhou, todas as empresas. Então, assim, ele é um currículo da sua vida trabalhada. Só que assim, o CNIS, ele fica dentro do aplicativo do meu INSS, mas ele pode ter alguns errinhos que podem atrapalhar a sua aposentadoria. Então, eu falo, olha, abaixa seu CNIS, ele fica lá no aplicativo do meu INSS, dá uma olhadinha nele, porque às vezes tem vínculos abertos. Esses tipos de vínculo, eles têm que ser feitos processinhos administrativos manual. À parte, para fechar esses vínculos e organizar. Mas ele, assim, ele é de extrema importância para conseguir adquirir sua aposentadoria. Então, a gente sempre tem que ficar de olho para ver se está tudo certinho ali. Exato. Ele porque é o a partir coração. dali que você faz todo um planejamento, Todo, né, doutora? é ele que traz toda. E a partir dele... Ele juntamente com a sua carteira de trabalho, porque às vezes vai ter vínculo que não tem nele, que tá na sua carteira de trabalho, entendeu? Certo. Então, assim, os dois juntos, ou o histórico do FGTS. Então, todos eles, esses três juntos, a gente consegue fazer o levantamento e corrigir, arrumar, né? Esses vínculos em abertos ou contribuições que não estão feitas. E uma informação de extrema importância, Andréia. Se caso você trabalhar em alguma empresa que não fez as contribuições, não vai te afetar. O tempo
vai entrar dentro da sua aposentadoria normalmente, né? Para você fazer seu cálculo de aposentadoria, não pode prejudicar o trabalhador, tá? Entendi. Então, por exemplo, se uma empresa está em falência, tá ali... Isso, ou não contribuiu. Não contribuiu. Uns 3 meses, 4 meses, 1 ano atrás, não pode prejudicar o trabalhor. Ele entra como cômputo na sua aposentadoria. Nossa, que maravilha. E quem é CLT e tem uma empresa que é PJ também? Essa pessoa, ela pode somar os dois? Pode somar os dois, com certeza. Ajuda. Até hoje, que a gente fala que está muito em alto o salário maternidade, né? Às vezes, até se a pessoa contribuir pelas duas, só que ela tem que comprovar que ela tem 2 atividades concomitantes, que a gente fala, que trabalha em uma atividade e na outra. Pode contribuir nas duas e consegue até 2 benefícios de salário maternidade, né? Sendo comprovado. Que então, maravilha. assim, sim, você pode complementar com uma contribuição, com a outra contribuição de uma empresa com a outra empresa. Às vezes você trabalha como segurado obrigatório, aí você abre uma MEI que presta um serviço à parte, você pode fazer uma complementação, principalmente com planejamento, né? Às vezes você quer se aposentar por um valor melhor, você complementa melhor na sua outra empresa e, nossa, ajuda muito. Quando é que a pessoa deve recolher pelo teto máximo? Quando ela estiver bem pertinho da aposentadoria? Eu não sei, não entendo muito sobre isso. Andréia, não. É um erro muito grande as pessoas começarem a contribuir ao final. Sim. Exatamente. Cada caso é um caso. Porque hoje ele é baseado nas contribuições da vida inteira. Entendi. Faz um balanço. Aí entra o que nisso que eu te falo. Se você teve um período que você trabalhou que ganhava, o seu salário era mais que 3 salário mínimo, e lá no seu CNIS tem 1, 2 vínculo faltando, 1, 2 contribuição, o INSS automaticamente ele lança como sendo um salário mínimo e baixa sua aposentadoria para baixo. Por isso a importância do planejamento. Que daí no planejamento a gente faz até essas correções, né? Porque tem que tomar muito cuidado com isso daí também, Andréia. Tem que saber o que faz, na verdade, exato, né? Para poder... E hoje em dia, a moçada pensa assim, que não vai se aposentar. Então, quem está chegando no mercado de trabalho... Eles nem querem mais ser CLT. Deixa isso pra lá, não vou me aposentar mesmo. Isso prejudica? Muito, Andréia, com certeza. Mesmo porque você contribuindo para o INSS, ele não só te garante uma aposentadoria, ele te garante um auxílio acidente. Sim. Eu tô atravessando a rua e sou atropelado. E mais, até um auxílio doença, desculpa, sim, um auxílio acidente. Também, às vezes você sofre um acidente de moto no final de semana, que não tem nada a ver. Você tem a cobertura, né, de um auxílio acidente, que é um auxílio indenizatório, né? Um salário maternidade, né? Sim, então, assim, não é só aposentadoria. Isso. Eu acho, assim, que todos têm que fazer uma contribuição, porque tem a opção de fazer facultativo, né? Eu quero trabalhar, ou eu quero ser autônomo, não quero ter nada de vínculo formal. Você pode contribuir pelo facultativo, né? Certo. Vamos falar um pouquinho do auxílio maternidade. Então, tem muitas mamães aí que estão grávidas e não sabem que tem esse direito. O que elas podem fazer, em que período da gravidez pode começar esse recolhimento para que elas tenham esse auxílio? E qual o valor dele? Então, Andréia, o que acontece? Anteriormente, ela tinha que ter o período de carência para conseguir adquirir o salário maternidade. Teve uma mudança também muito recente do salário maternidade, que você pode, depois do fato gerador, depois da gravidez, não podia contribuir. Hoje, não. Hoje, se você contribuir antes do fato gerador, que é o nascimento da criança, sim, né? Você pode contribuir, você vai ter direito a sacar o seu salário maternidade. Quanto ao valor, André, também depende de quanto que a pessoa contribuiu. Também. Certo. Eles fazem a média. Fazem a média, exato. E aqui eu vou trazer um testemunho que no nosso podcast anterior, né? Eu fiz essa pergunta e uma pessoa grávida conseguiu fazer o recolhimento e recebeu 4 parcelas grávida, de um salário mínimo, que verdade. ajudou muito. Ela já estava indo para o 4º mês. Então, independente do mês que você está entrando, você pode fazer esse recolhimento para ter o seu benefício. E ajuda muito, porque quando o bebezinho nasce, quem é autônomo, né, aquelas que trabalham como diarista, manicures, cabeleireiras, enfim... Tendo o seu recolhimento, você tem também o benefício. É mais um planejamento, né? Está grávida, corre atrás, porque pode dar tempo de receber sim. Ai, que ótimo. Essa é uma ótima dica, né, doutora? Às vezes, André, até depois do nascimento, viu?
Se você contribui, o neném nasceu, vamos supor, nós estamos em junho. Se ele nasceu agora em junho e você contribui, se ele nasceu dia 2, se você contribui até dia 15, seria referente ao mês anterior. Olha Com só. uma contribuição, Você a pessoa, recebe a mulher consegue receber. Então, assim, é uma informação, é uma mudança que é muito recente, que eu falo, para quem está grávida, Nossa, faça, ajuda porque muito. ajuda muito. Você Ajuda contribui ali 20% do valor do seu salário para você receber aí 4 meses de salário maternidade. É muito, financeiramente, é muito bom. Muito bom. Doutora, quem te procura mais? São as mulheres ou são os homens? Mulheres. Que são mais precavidas, mulheres. né? Aham, isso, exato. As mulheres hoje procuram e... Tem que estar, né, André? A gente passa essa informação. Eu acho também pela questão da afinidade, por causa dos vídeos, né? A gente publica Sim. muito vídeo, então tem muita procura de mulheres Que querem que querem se informação. aposentar, que querem fazer planejamento, muito. Aquela dona de casa, ela tá lá na casa dela, ela tá cuidando do lar, ela já contribuiu um período, só que hoje ela já não trabalha mais, ela tem 60 anos ou mais. Para essa dona de casa, ainda dá tempo de se aposentar? Ela tem problema físico, coluna, enfim. Então, André, também é um caso muito delicado. Porque existem as doenças que o INSS considera pré-existentes, né? Então, vamos supor, você já entrou no INSS doente, então também tem que ser toda uma cautela com relação à documentação. Vamos supor, ela entrou contribuindo para o INSS, ela não, ou ela estava doente, mas não era aquela doença que impedia, de que deixava trabalhar. ela incapaz. Certo. Mas com o passar do tempo ela ficou incapaz e a gente consegue comprovar isso através de documentação, aí ela vai ter direito, entendeu? Certo. Então, assim, eu sempre falo, volta a contribuir. Volta sabe? a contribuir. Porque, igual eu te falei, às vezes você perde o seu período de graça ou o período de qualidade segurada. Igual eu te falo, até uma pensão por morte, para deixar para um então. filho que precisa, para um marido que precisa. Então, um benefício por incapacidade. Então, é que a gente foca muito na aposentadoria, mas não é só a aposentadoria que existe, né, Andréa? Sim. E vamos supor, essa mulher, ela tem idade, mas não tem o período recolhido, um período significativo. Tem como ela rever isso de alguma forma? Começar a contribuir? Então, Andréia, dependendo, igual a gente fala assim, hoje também a gente tem o BPC Loas, dependendo da renda familiar da pessoa, hoje existe o BPC, né, para idoso, que se a pessoa não contribuiu ou não contribuiu o suficiente, e se a renda familiar da família não ultrapassa de 1/4 do salário mínimo, a pessoa pode conseguir, sim, o seu BPC e ajuda muitas pessoas. E até uma pessoa que tem uma deficiência, né, muito grave, assim, que deficiência não é, gente, só cadeira de rodas. É um problema sério de saúde, uma problema na coluna muito sério, um problema na perna, um problema de audição, um problema de visão. Então, qualquer problema que seja sério, que é comprovado que a pessoa faz um tratamento, ela pode conseguir, sim, um BPC, isso. Porque a gente vê muitos casos, a pessoa ela falhou muito na contribuição durante todo o período da sua carreira, da sua vida, e aí chega no momento que ela está doente, ela está em casa, ela não consegue voltar para o mercado de trabalho e ela está sem renda nenhuma, e é família de baixa renda. Então, essa situação também, se for informada certinho, consegue pegar esse benefício. Consegue, Andréia, e eu vou te falar que é uma grande maioria, É a viu? grande maioria. É a grande maioria. Só que assim, o BPC ele tem requisitos, né, para serem cumpridos. A questão da renda, que é uma que mais indefere os pedidos, porque se passa um pouquinho da renda de 1/4, pelo INSS é indeferido. Hoje a gente tem a questão que a gente consegue abater os gastos, né? Tipo, se a pessoa tem gastos com fralda, alimentação, medicamento, que são tratamentos que não são fornecidos pelo SUS, e a pessoa consegue declarar aquilo ali na renda dela e consegue abater e se enquadrar ali dentro da renda mínima. Ou se não, se estiver indeferido, a gente consegue uma Vai de novo. flexibilização através da justiça, que daí, sim, os entendimentos de hoje não é que essa renda é absoluta, entendeu? A gente consegue flexibilizar. Não, depois eu vou te contar uma, mas vamos continuar gravando. Mas é muito importante, então, a gente sempre ter uma ajuda de uma profissional.
Mas aí as famílias pensam, eu não tenho como ir numa advogada porque é muito caro. Então, vamos também quebrar esse preconceito, doutora? Sim, com certeza, Andréia, porque a gente, igual falou, a gente analisa cada caso, como um caso a gente tenta, igual a gente fala, a maioria das vezes a gente entra com a ação da pessoa e os honorários a gente recebe ao final, né, das ações, porque o cliente de previdenciário, ele é um cliente que geralmente ele está numa situação muito delicada. Ele está doente, ele está afastado do trabalho, ele não está recebendo nenhum benefício e a gente é humano, né? A gente se coloca no lugar da pessoa, que a situação não é fácil, a gente passa por situações que você fala, meu Deus do céu, você tem que olhar com outros olhos, não tem como. Então, quanto a isso, a gente, de pagamento e tal, a gente recebe ao final, geralmente, né? Então, para você que está nos assistindo, nos acompanhando, primeiro vá e busque a informação. Porque quebre esse paradigma de falar, não vou porque é muito caro, eu não tenho acesso, eu não consigo, porque a situação vai ficando cada vez mais difícil, mais apertada. E aí entra o fator que compromete a sua saúde mental. Isso. Porque quando a gente não tem saída, a gente acaba adoecendo também. Aí a gente entra numa depressão. Então, quanto antes você buscar esse recurso, essa informação, já ir alinhando tudo que você precisa. A gente sabe que é um processo, né, doutora? Sim. Dá trabalho, você tem que investir seu tempo, tem que ir atrás da documentação, mas você precisa dessa orientação. Então, a doutora Rafaela, ela tá ali nas redes sociais, tem vídeo todos os dias, eu mesma, eu acompanho tudo. Já está planejando a minha aposentadoria, inclusive, porque eu gostaria, assim, de chegar lá com o caminho já realizado. Isso foi também uma situação de herança familiar, viu? Que a minha mãe, ela sempre colocou os filhos assim, olha, você precisa trabalhar, você precisa começar, e nós começamos muito novos. Você precisa estudar e quando chegar na sua fase de se aposentar, você precisa seguir antes que aconteça algo. Então, a gente tem esse olhar de prevenção mesmo. Eu vou traçar o meu caminho porque eu sei onde eu quero chegar. Sim, Andréia. E assim, a gente não pode falar, e as mudanças estão ocorrendo o tempo inteiro, pois né? Então, assim, igual a gente mencionou, virou o ano, já vamos fazer esse recálculo novamente. Sim. Porque às vezes a pessoa estava pertinho de se aposentar ali em 2025, aí virou o ano. Aí vai ter que fazer mais um ajuste, né? Sim. Um detalhe muito importante também, André, é que assim, quando a pessoa tem o direito adquirido dela, ela chegou em 2025, vamos supor, e adquiriu todos os direitos dela, os requisitos, digamos assim, aquele direito é dela adquirido, tá? Por mais que teve alteração em 2026, que já é automática, o direito dela está garantido ali. Se ela entrar daqui 3, 4, 5 meses, o direito é dela. Ai, que ótimo. Sim. Então, na mudança de ano, você não perde o que você já adquiriu anterior. Exatamente. É um direito adquirido teu. É importante. E quase também ninguém sabe dessa informação. Porque pra mim perdia na virada. Não perde. Se você cumpriu até o final, até dezembro, né? Sim. Ai, que excelente. Olha aí, gente, esse bate-papo é enriquecedor. Nós precisamos ter conhecimento, sabe? E fazer a nossa contribuição. Isso é muito importante, porque vai nos blindar também de qualquer situação que venha acontecer no meio do caminho. Igual você falou, a gente não sabe o dia de amanhã. Não. Então, vamos fazer hoje para garantir o nosso bem-estar futuro e também da nossa família, não é mesmo? Verdade. Afinal de contas, o momento da família é para isso, para te trazer informações, para você ter aí com quem conversar, buscar orientação, e nós procuramos trazer aqui os melhores profissionais da área. Então, aqui comigo a doutora Rafaele, foi super esclarecedora, doutora. Tem mais alguma coisa que você gostaria de trazer? Não, André, assim, o que a gente gosta de falar sempre, não deixe para em cima da hora. Porque, assim, quando você resolve, eu quero para ontem a minha aposentadoria, tudo que faz com pressa não dá muito certo, então se planeja. A ansiedade também, né, não traz aquela paz, então se programe, vai olhando já para o seu histórico laboral, vai juntando sua documentação, porque é um leque, né, a aposentadoria PCD, aposentadoria por tempo de contribuição, então assim, vai já juntando a documentação, que você, né, se organizando, a hora que chegar realmente o momento, e, né, ou fazer um planejamento,
Você fica mais tranquilo quando você sabe a data, o valor, o tipo de regras que vai se encaixar para você não ter nenhum prejuízo, né, Andréia? Exatamente. Então, é possível se aposentar quando você tiver essa orientação. Busque, doutora Rafaela, tá aqui o Instagram dela, o contato. Ela tá sempre muito disposta ali para recebê-los e para orientá-los, assim como faz comigo e com toda a minha família. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Foi um bate-papo maravilhoso. Já passamos aí dos 30 minutos aqui, nem parece, né? E é muito esclarecedor. E você também pode mandar as suas perguntas aqui no nosso link, no nosso podcast, que a doutora vai estar atenta e vai te mandar as respostinhas. Muito obrigada, doutora. Obrigada eu, Andréia. Sempre que precisar, a gente está disponível para vir trazer todas essas atualizações. Gratidão. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.